Boa noite a todos e a todas. Vamos começar hoje o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a presença do professor Jacinto Lins Brandão, da professora Sara Anjos. Ela será entrevistadora do professor Jacinto. Hoje ele vai falar sobre a epopeia da criação, Enuma Elish, livro que ele traduziu, um livro muito, muito antigo, e guarda aí muitas curiosidades para a gente. O professor Jacinto Lins Brandão é graduado em Letras pela UFMG, é doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, professor titular de Língua e Literatura Grega da UFMG até 2018, e professor emérito da mesma universidade. Na UFMG, ele foi diretor da Faculdade de Letras e vice-reitor. Ele é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, em que exerceu o cargo como presidente, secretário-geral e tesoureiro. Foi professor visitante na Universidade de Aveiro, em Portugal, e na Universidade Nacional del Sur, em Argentina, bem como diretor de estudos convidados pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Ele pertence à Academia Mineira de Letras desde 2018 e ocupa a cadeira 25. Seus principais trabalhos são na área de literatura grega, Luciano de Samosata, o romance e as teorias literárias gregas, língua grega, o ensino do grego antigo e filosofia grega, Platão, além de no campo das literaturas acádias, da Mesopotâmia antiga e da literatura comparada. Publicou ainda obras de ficção. E agora nos presentei com essa bela tradução. Agora eu apresento a professora Sara Anjos. Ela é graduada em Letras Clássicas pela Faculdade de Letras da UFMG. Defendeu a monografia intitulada Helena Trama, Tecidos e Histórias no Canto Quarto da Odisseia de Homero. Traduziu e publicou o Livro dos Prodígios, de Iulius Obsequens. Possui artigos publicados na área de recepção clássica e estudos feministas e de gênero. Fez mestrado na Faculdade de Letras da UFMG, orientada pelo professor Jacinto. O título de sua dissertação é Tiamat e Gaia, uma leitura ecocrítica de Enuma Elish e teogonia. Daí a gente vê a presença dela aqui. Integra o grupo de pesquisa NAVE, Natureza, Violência e Ecocrítica, da UFMG. É docente no projeto Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras, com os cursos Os Femininos nas Mitologias, Deusas, Heroínas e Feiticeiras. Outro curso, Deusas Mediterrâneas Antigas. Outro curso, Nós que o Abismo Vemos, leitura da epopeia de Gilgamesh, entre outros. Então, muito bem-vindos entre nós. Mais uma vez, um prazer muito grande ter você aqui conosco, Jacinto, que já esteve no nosso programa várias vezes e que derrama a sua sabedoria tão generosamente aqui entre nós. Eu passo a palavra para a Sara. Boa noite. É uma honra e um prazer estar aqui hoje, na Filosofia na Praça, com o professor Jacinto, que também é o meu orientador, e que é o tradutor do Enuma Elish, Quando no Alto, a Epopeia da Criação, obra que foi publicada pela editora Autêntica, na seção de clássicos, e é a obra que nós iremos falar hoje, aqui nessa noite. Espero que estejam todos bem e todas bem. A Epopeia da Criação, né, um poema conhecido como Enuma Elish, é, junto com a Epopeia de Gilgamesh, uma das grandes obras da literatura babilônica e assíria. O texto, rico e sofisticado, descreve a teogonia e a cosmologia dos babilônicos, a criação do mundo, a luta entre os deuses pela supremacia, a criação da humanidade para servir a divindade, e, nesta edição aqui, publicada em 2022, temos a introdução, notas maravilhosas do professor Jacinto, e, obviamente, também a tradução das 7 tabuinhas,
Uma tradução muito bela, sofisticada, e é um prazer para a gente ter essa edição do professor Jacinto. E para começar o nosso diálogo aqui hoje sobre essa obra, eu gostaria de perguntá-lo do que se trata exatamente essa obra, da onde que ela é, de qual território, quais povos, qual língua, para a gente iniciar nosso assunto aqui desta noite. E assim eu passo a palavra ao professor Jacinto. Obrigado, Sara. Vocês viram a primeira observação, né? Que a Sara também está trabalhando com o mesmo tema e usando metodologias e teorias muito contemporâneas para poder ler esses textos, né? Depois ela vai falar um pouco o que é ecocrítica. Eu acho que todo mundo ouviu isso e ficou curioso. Bom, esse poema ele foi descoberto, a primeira coisa, né? Nas escavações do século XIX, no Oriente Médio, mais especificamente no Iraque, quando, na metade do século XIX, foi feita uma grande expedição arqueológica e foi encontrada a capital do Império Assírio, né, que é Nínive, e o palácio dos reis de Nínive, que na antiguidade se dizia que era o palácio sem igual, de tão grandioso que ele era. E nesse palácio havia a biblioteca colecionada principalmente pela Surbanipal, que era o rei da Síria no século VII a.C. A biblioteca muito vasta, inclusive porque ele tinha como perspectiva ter uma biblioteca com os textos importantes todos. Mandava encomendar texto, mandava procurar, copiava os textos na biblioteca. Naturalmente, ninguém imagine, né, uma biblioteca como aqui, né, com esses livros em papel, a forma, os textos eram escritos em tabuinhas de argila, né? Geralmente de um tamanho assim, o tamanho de um tablet para ser manuseável. Quando era maior, era porque alguma coisa monumental. Nessa escrita cuneiforme, né? Com estilete, a argila ainda é macia, né? Se põe o estilete é triangular. Se vocês repararem, na parte de cima sempre tem uma coisa triangular que marca lá e depois faz as incisões com a ponta do triângulo aí do instrumento para escrita, né? Bom, esse foi um dos primeiros textos a serem publicados nessa época do descobrimento, após o descobrimento, né, e ser lido e a escrita ser decifrada e se identificar que a língua desses textos era o que convencionalmente nós chamamos de acádio, tá? Pelo nome da cidade, né, Akkad, que é uma cidade mais antiga que Nínive, e é uma língua semítica. Isso quer dizer que é da família do hebraico, do árabe e do aramaico. Um registro mais antigo, tá, de uma língua semítica do que a do hebraico, que é o segundo registro depois. Isso ajudou na decifração, né, a partir das raízes que se identificam em hebraico, aramaico e árabe, né? E a partir daí abriu uma esfera nova de conhecimento da história da humanidade. Como essa escrita foi
inventada muito cedo, no século 33 a.C., quer dizer, o que se sabia antes da história da humanidade acabava nos gregos, tá? E nos hebreus. É o que tinha na Bíblia hebraica e o que tinha nos autores gregos. E isso não passava do primeiro milênio. O máximo que regredia é o século 8 ou 9, pensando em Homero, ou na datação de alguns salmos, que são as partes mais antigas da Bíblia hebraica. Agora, a gente pode imaginar, né, o que é acrescentar de anos, né, para chegar no século 33. Tudo que vinha antes disso, tá, do primeiro milênio antes de Cristo, já era pré-história, porque não tinha documentação escrita. Então, a história ela foi aumentada aí em 2.000 anos, mais de 2.000 anos, com essas descobertas. Essa da escrita cuneiforme e também da escrita egípcia, né, dos hieroglifos, que deve ser também disso 3.300, 3.200. Bom, esse texto ele foi publicado, as partes dele iniciais, tá? O Enuma Elish. Ele foi publicado a primeira vez no final de 1800, né? Pelo George Smith, em 1876, que publicou as primeiras partes que ele havia decifrado, não era o poema inteiro. Imediatamente, a atenção dele foi chamada para alguma semelhança que existe com o relato cosmogônico da Bíblia hebraica, o primeiro relato da criação dos 7 dias, em 7 dias. Né? Por isso que, modernamente, o poema recebeu esse nome, Poema da Criação, Epopeia da Criação. O primeiro nome em inglês foi o relato caldeu de Gênesis. Então, essa semelhança chamou a atenção aí. Isso aconteceu em outros textos também, tá? Porque o que se conhecia era a Bíblia e os gregos. Então, sempre se procurava uma relação ou com a Bíblia ou com os gregos. Como no caso, por exemplo, das histórias em torno do Gilgamesh, né? Ou Gilgamesh, como se diz em português, que foram relacionadas com as epopeias gregas. Se pensou que eram parecidas com as epopeias gregas. E ela circula com esse nome, né? Epopeia Gilgamesh. Agora, o que acontece é que esses não são os nomes originais. A prática do Oriente Antigo, de dar ao texto como título as primeiras palavras. Então, bom, isso acontece também na Bíblia hebraica. Tá? Então, por exemplo, o que nós chamamos de Gênesis, isso é o nome que os gregos deram quando traduziram para o grego. Porque em grego não usava o título como as primeiras palavras. Agora, em hebraico, o título do Gênesis é Bereshit, no princípio, que são as duas primeiras palavras do texto. E, nesse caso desses textos mesopotâmicos, a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, chama a versão clássica Ele que o abismo viu, que são as primeiras palavras, né? Shanakba Imur. E essa aqui, que é a epopeia da criação, se chama Enuma Elish, que quer dizer quando no alto. Enuma é quando e o Elish no alto. São as primeiras palavras do texto. Essas palavras, né, elas começam, então, elas já dão a dimensão de um relato cosmogônico e teogônico, né, sobre a origem do mundo, né? Partindo da perspectiva, isso é muito comum nesses relatos, né? De quando o mundo não existia. Então, esse é o ponto. Ou quando o mundo não
não era como ele é. Não é que não existia, não. Não tinha ideia de criação a partir do nada, tá? Como não tem na Bíblia hebraica, tá? Essa ideia ela aparece muito tempo depois, já no primeiro século antes de Cristo, mas ali existe uma primeira matéria que Elohim vai organizar e que é o que parece com o que está aqui. Bom, então, aqui nós temos uma introdução, né? Em que a base é dizer o que não existe ainda, tá? Para depois começar a dizer como isso surgiu. E o poema começa então, né? Quando no alto, não nomeado o firmamento, embaixo o solo por nome não chamado, Apsu, o primeiro gerador deles, matriz Tiamat, procriadora deles todos, suas águas como um só misturam, prado não enredam, junco não aglomeram. Bom, então tem aqui essas duas entidades, o Apsu e a Tiamat. Os dois são água, então, está dizendo aqui, né? Suas águas como um só misturam. Eles são os dois primeiros deuses, então, que já estão aí quando vai começar o processo de organização, de aparecimento, de desdobramento do mundo. E aqui tem essa primeira ideia interessante, né? O princípio é água, tá? É a partir daí que o mundo se organiza. O Apsu é masculino, então, no princípio, tem a água que é masculina e a Tiamat é feminina. Algumas vezes, tá, se comenta dizendo que o Apsu é água doce, a Tiamat é água salgada. A Tiamat, o nome está relacionado com o mar. O Apsu é o lençol de água que existe debaixo da terra, tá, de onde vêm os rios e as fontes. Mas, em princípio, essa lógica não é água salgada, água doce. É masculino e feminino, né? A primeira distinção que está aí. A partir disso, eles vão começar a gerar deuses, então, e logo em seguida, junto com o processo de geração, entra o processo de disputa entre os deuses, e numa história de sucessão. Sucessão de quem são os deuses que vão assumir o poder entre eles. O poema é orientado para chegar em Marduk. Marduk é o deus da Babilônia, tá? Da cidade de Babilônia, na época em que o poema foi escrito. Sem dúvida, o poema visa a glorificação do Marduk. Ele termina dando 50 nomes de Marduk. Esse é o final do poema. Agora, o Marduk, para reinar, né, nessa conclusão, ele precisa vencer a Tiamat, tá? Que é a deusa aí, primeira. Então, tem o relato da batalha, tá? Ele vence a Tiamat. É curioso, no momento anterior, o Apsu foi vencido por um descendente dele, que é o deus El. E aí ele se tornou o lugar, tá? Esse mar de água que existe debaixo da terra. No caso da Tiamat, então ela vai ser vencida pelo Marduk, ele também é descendente da Tiamat, e ela também vai se transformar num lugar, porque com o cadáver da Tiamat, ele vai partir o cadáver no meio, uma parte ele vai fazer o céu, a outra parte ele vai fazer a terra. Então, a partir da tabuinha 5, a tabuinha 5 mostra como é que ele organiza as constelações, o vento, a chuva, a terra, até que chega no ponto que vem a criação do homem. Esse trabalho de carpintaria, tá? Principalmente fazer as constelações, o dia, a noite, tudo isso foi um dado importante para a aproximação com o Gênesis hebraico.
que sem dúvida tem relação com esse texto, aquele primeiro relato da criação, né, que se chama, né, como fonte o relato sacerdotal, porque ele é escrito ou durante o cativeiro da Babilônia ou depois do cativeiro da Babilônia, tá? No século VII e meio, então houve contato dos hebreus, tá, com essas histórias babilônicas. O segundo relato da criação é diferente, ele deve ser mais antigo, tá? Ele deve ser palestino mesmo, a história do jardim, mas o primeiro, que é inclusive mais grandioso, né? Em que Elohim está organizando muito, é muito semelhante à ação de Marduk aqui depois que ele vence a Tiamat. Vai, Sara. Vocês conseguem imaginar século 33 antes de Cristo? A quantidade de história de séculos aí atrás, como o professor Jacinto acabou de traçar, comparando com outras duas grandes tradições, hebraicas e gregas. Então, é muita história, é um texto muito importante, né? Que nos dá uma perspectiva diferente, distinta da história da antiguidade ou das antiguidades. E, professor, você comentou desse relato, né, do caldeu do Gênesis, foi uma das formas, né, pela qual esse texto foi recebido na época, e uma comparação muito interessante entre essas tradições que o senhor citou é as águas, essas águas primordiais. Então, você poderia falar um pouco mais sobre essa cosmovisão? No princípio, eram essas duas águas, esses dois elementos, um elemento masculino, Apsu, e um elemento feminino, Tiamat, né? Ambos se misturavam, eram um só, como um só. No princípio, havia essas águas. E outro relato também que perpassa a nossa tradição é a do dilúvio. Também está presente nessas literaturas. Então, poderia comentar um pouco mais sobre isso? Tá bom. Esse texto, nós não podemos dizer que ele é a cosmogonia mesopotâmica, babilônica, porque ele é um pouco diferente de outros textos. Em geral, voltando primeiro porque ele é um texto que conta essa cosmogonia. O que a gente tem em outros textos sumérios, em Sumério ou em Acádio, são informações, supondo que o leitor saiba alguma coisa, e o principal elemento da cosmogonia, né, do aparecimento do mundo, é a separação do céu e da terra. Isso é importante, aparece em outras tradições, que evidentemente isso que dá o espaço para que o mundo aqui possa surgir e se organizar. Então, isso é um tipo de ideia que é muito comum. Essa das águas, ela é um tanto específica aí desse texto, né? Mas ela está trabalhando com uma coisa também que não é incompatível com essa ideia da separação. A primeira ideia aqui, né? O que é o mundo, né? Quando nós olhamos o mundo que está à nossa volta e o mundo não nos diz por que ele é assim, ele está aí julgado à nossa percepção, e naturalmente que os textos, a mitologia, o que se conta, o que se diz, eles servem para dar uma perspectiva de organização para o mundo, para dar um sentido para o mundo como ele aparece. Bom, a principal característica desse mundo como ele aparece para nós é a multiplicidade. Né? Tem uma multiplicidade de coisas que estão julgadas aí, e quando se narra uma cosmologia, uma cosmogonia, saber o que existiu primeiro e como é que ele se desdobrou
da perspectiva de organização. Então, uma ideia que não é complicada, né, de ser deduzida quando se está diante do mundo, é pensar que antes houve uma coisa, uma unidade, que, a partir de um determinado momento, ela foi se multiplicando. Esse jogo entre o uno e o múltiplo aí. Nesse da separação do céu e da terra, antes havia uma coisa, que era céu-terra. Da primeira unidade saem dois seres aí, dois deuses, que vão depois, a partir de fecundação, e gerando outros seres. Bom, o múltiplo aparece como múltiplo enquanto ele é delimitado. Então, esse é a característica principal. E se pensa que tem uma unidade de onde nasceu a multiplicidade, uma coisa que ele caracterizaria essa unidade é não ter delimitação. Tá? Na hora que eu faço assim do céu e da terra, como é difícil pensar uma coisa sem limite, aqui parece que eu estou juntando dois e separando, mas eu já estou raciocinando a partir da separação. Antes, sem haver a separação, tem uma coisa que não é limitada. Agora, uma forma de pensar algo que não é limitado, muito concreta, é a água. A água, ela não tem limite naturalmente, ela assume o limite do recipiente em que ela estiver, mas ela sozinha, ela está... Então, essa ideia aqui, né, e Tiamat, a ideia da água aí, ela deve decorrer disso. Tá? Eu vou buscar, eu vou relacionar essa ideia agora com o início do Gênesis bíblico. O começo lá diz assim: no princípio, Elohim criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Elohim vagava sobre as águas, e Elohim disse: faça-se a luz. Bom, tudo isso é uma frase só, tá? Que está dizendo assim: o primeiro elemento é o faça-se a luz. A organização começou a multiplicidade. Tudo que está antes é a unidade. Né? Então, como dizer assim, quando no princípio Elohim criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, o espírito de Elohim vagava sobre as águas, e então ele disse: faça-se a luz. O que é que tem aí? Tem um abismo de águas, tá? Está dito aí, né? Agora eu esqueci o final, mas o abismo de água, eu vou ter que falar de novo. Criou o céu, a terra era sem forma e vazia, tá? Sem forma é isso. Forma é limite, né? E o espírito de Elohim e as trevas cobriam a face do abismo. O abismo está aí. Abismo, nós não podemos pensar como um buraco, tá? Que nesse caso tem que ser em nenhuma direção, ele tem limite. Isso é um abismo, que não existe ainda um lugar para ser abismo como nós pensamos. E, de novo, né, então, um abismo de águas que tem aí. A partir disso, começa a multiplicidade do mundo. Né? Cria a luz, cria o dia, cria o céu, cria as estrelas, cria o seco, os animais, e termina na criação do homem. Bom, é curioso, né, no processo, na comparação, que, por exemplo, nós não encontramos em Hesíodo a água como esse primeiro elemento. Embora em Hesíodo se diz que o primeiro é o caos. E caos em grego não é uma coisa
confusa, atrapalhada, em grego, caos significa abismo. Tá? Então, a ideia primeira do abismo, que é um espaço sem limite, ela está colocada aí e depois logo vem a Terra. O oceano, por exemplo, ele vai ser filho da Terra, então ele não está aí nesse início. Agora, alguma ideia, sim, ficou entre os gregos, tá? Porque nós encontramos em Homero um verso muito conciso, mas ele está transmitindo uma tradição que diz que o Oceano e Tétis são pais dos deuses. Então, tem uma ideia que não é a que está em Hesíodo, porque também nós não temos que pensar que é uma única ideia que circula nesse espaço aí de convergência cultural, que é o Oriente Próximo, e os gregos estão aí na parte mais ocidental desse Oriente. Agora, aqui tem uma coisa também, né? Vou continuar falando ainda sobre essa coisa da água. O que é a Mesopotâmia, né? Um deserto com 2 rios, né? O Eufrates e o Tigre. E tudo depende dos rios. Essa ideia de que a água é uma coisa divina é muito fácil nessa situação, nessa condição, nesse habitat, né? Perceber que é da água que as coisas surgem. Quer dizer, o mundo depende da água. Muito cedo, né? Inclusive, depende da água e do trabalho, né, com a água. Que é uma coisa que eles tiveram de aprender muito cedo a fazer irrigação e tudo isso, porque eles vivem no deserto. É muito comum dizer que um rio é divino, tá? Em poemas. Essa perspectiva está colocada aí. Não é complicado, é o que a Sara está fazendo. É complicado, mas em termos gerais, né, na hora de entrar nos detalhes, de fazer uma leitura ecológica disso. O que isso... Vou lembrar que ecologia, né, a palavra que está aí é oikos, né, que é casa. Ecologia é um discurso relativo à casa, aos lugares em que as pessoas estão. Né? Então, e o que significa, né? O último Deus, que é o Deus que termina de organizar esse mundo múltiplo como ele é, o grande feito dele foi matar a primeira deusa, que era a água. Então, tem uma história aqui que não deixa de ser, tá, dessa perspectiva, a história da humanidade, da relação com a natureza, conflituosa, tá, como sempre foi, e pensando que nós temos de pensar também outra coisa, né, que as primeiras cidades na história da humanidade apareceram foi naquela região, tá? Porque ali se desenvolveu a agricultura, a pecuária, e isso faz com que se possa ter mais filhos. Aí as cidades grandes, uma cidade ataca a outra, as cidades tem muralhas, tem exército, tem o rei, tem a burocracia, tem leis. Tudo isso apareceu pela primeira vez ali. Então, isso cerca essa mentalidade que está aqui nesse poema. Né? Ele está dizendo uma série de coisas para nós sobre esse passado da humanidade e como isso que nós chamamos de cultura ocidental tá começando aqui, né? Isso faz muito parte da nossa visão de mundo até hoje. Era conscientemente, né? Ela vem dos gregos e dos hebreus, mas os dois dependem disso aqui. Então, eu diria que isso aqui é o nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabia
a gente não reconhecia a nossa dependência com relação a essas culturas orientais. Mas elas são o início disso aí, que continua aqui conosco, para os bens e para os males. Tá? Bom, inconsciente esse que você está trazendo para o público brasileiro através das traduções recentes do Enuma-Elish, mas também da Epopeia de Gilgamesh, também da Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos, outra tradução. E justamente sobre esse assunto, queria trazer um pouco do texto para cá, para ilustrar um pouco a fabricação desse mundo, né? E essa transformação dessa divindade, como o professor comentou, dessas águas primordiais, composta por Apsu e Tiamat, e como que Tiamat, essa deusa cuja corporeidade é difícil de ser, digamos, delimitada, uma vez que ela, a princípio, seria esse invólucro onde tudo existia, né? Temos várias menções que os deuses estão dentro dela, no seu interior. E aqui, para a gente pensar e aprender um pouco como que esses babilônicos entendiam, pelo menos em uma dessas narrativas de criação, o mundo, né? Nós temos na tabuinha 5 a fabricação do céu, na tabuinha 4, na verdade, e eu vou ler aqui para a gente poder ver um pouco a beleza da tradução do professor, e cito. O Marduk pisou, então, o senhor de Tiamat, a sua base. Com a massa, sem piedade, despedaçou-lhe o crânio, rompeu-lhe as veias e seu sangue. O vento norte, como anúncio, conduziu. Viram-no seus pais e alegraram-se, exultaram. Dons e mercês conduziram para ele. Sossegou o senhor e o cadáver contemplou. O aborto ele parte para engendrar prodígios. Dividiu, Marduk dividiu Tiamat, como um peixe seco, em duas. Metade dela dispôs e o firmamento esticou. E continuando, mais para frente, temos a fabricação da terra e o arremate do cosmos. Marduk dispôs a cabeça dela, em cima da montanha empilhou. O abismo abriu, água o encharcou. E aqui, imaginem, né, esse território, como o professor comentou, da Mesopotâmia. Cito: abriu-lhe nos olhos o Eufrates e o Tigre, esses dois rios importantíssimos. As narinas lhe obstruiu. Dispôs-lhe nas tetas montanhas remotas. Poços perfurou para conduzir aos reservatórios. Bom, aqui todo um pensamento ecocrítico que a gente pode analisar aqui, que é o que eu faço, sobre a orientação do professor. Marduk torceu-lhe a cauda, ou seja, há um elemento desse corpo aqui, uma cauda, olhos, e ele pôs-lhe a virilha, presa no firmamento, na terra, né, no estabelecimento. Metade dela esticou, a terra firmou. A obra no coração de Tiamat brandiu, desdobrou a sua rede, por inteiro a fez sair. Ele formou assim céu e terra. Sempre bom ler em voz alta as coisas. E também para o pessoal poder, para quem não teve a oportunidade de ler, ver um pouco, ouvir um pouco. Mas aqui a gente poderia falar um pouco mais sobre Tiamat, essa divindade tão complexa, que aparece de forma tão intrincada ao longo desse poema. E você poderia comentar um pouco mais sobre ela? Que é a nossa casa, nosso oikos, né? Essa visão. Nós estamos sobre ela e sob ela, uma vez que o seu crânio foi dividido pela metade. Nós vemos dentro da Tiamat, né? Ela é ótima, né? Ela é a grande personagem da história. Tem um primeiro momento
O que é que acontece, né? Os deuses estão lá, Apsu e Tiamat. Isso é outra perspectiva, né? Quando Apsu e Tiamat estão lá, só os dois misturando as águas, eles estão no maior sossego. E essa é uma ideia muito dessa região, então, que o ideal de um Deus é ficar sossegado. Ele não gosta de perturbação. Mesmo se ele faz alguma coisa, o ponto de chegada é ficar sossegado. Tá? É sempre esse. Lembrem lá, né? Vou de novo nos Hebreus. Depois dos 7 dias dos 6 dias, né, que faz aquilo, vai por 7 para descansar. Aí voltou para a condição divina, que é essa de descanso. Isso aparece em vários textos, então, tanto esses mesopotâmicos quanto bíblicos. Bom, como eles começam a produzir deuses, né? Então, eles produzem primeiro o poema, logo depois que fala aquilo que não tinha ainda nome, firmamento, etc., ele continua dizendo que quando dos deuses não surgir algum, por nomes não se chamavam, destinos não destinavam, engendraram-se deuses em seu interior, do Apsu e a Tiamat. Os primeiros foram Larmo e Láramo, tá? Essa palavra, tá? Larmo, ela significa lodo. Pode ser que está pensando aí em alguma primeira materialidade, embora esses deuses também haviam os deuses com esse nome, que eram deuses que seguravam o céu no alto, então, a função dele, pode ser isso também. Aí depois já geram Anshar e Kishara, aí a gente entende os nomes. Anshar quer dizer totalidade do céu, que é An, tá? E Kisha, totalidade da terra, que é terra. O nome é composto. A partir daí, depois geram o Ano, que é o céu, o Deus que é o céu. E o Ano, ele gera o tá? O Deus aí da inteligência, astuto. E geraram também um monte de deuses. Tá? O processo de geração é o processo da multiplicação. Também problema nenhum de, analogicamente, pensar que as coisas, que a multiplicidade, como ela procede da unidade, é semelhante ao processo biológico, né, de reprodução. Bom, esses deuses começaram a perturbar o Apsu e a Tiamat, mais o Apsu. O Apsu procura a Tiamat com a proposta de que eles acabassem com aquela confusão, ou seja, eliminassem aqueles filhos todos que foram gerados. Nesse momento, a Tiamat fica encolerizada, como é que a Apsu vai propor uma coisa dessas, de ela que gerou os filhos, né, que agora vai destruí-los, e a partir de um estratagema, o vai enganar o Apsu, vai fazê-lo dormir, tá? Vai cortar o tendão dele, vai pegar a coroa e vai passar a ser o Deus. E o Apsu, como eu disse antes, passa a ser essa residência do El, que é essa água debaixo da terra. Nesse local, o El com a sua esposa, né, que chama Damki, né, ele vai gerar o Marduk. Tá? O Marduk, cada geração divina vai ficando mais esplendorosa. Tá? Na geração do Marduk, né, o poema diz assim: na capela dos destinos, ádito dos ardis, o sábio dos sábios, multício dos deuses, o Senhor foi gerado. No interior do Apsu, foi engendrado Marduk. No interior do puro Apsu, foi engendrado Marduk. E engendrou seu pai, Damkina, sua mãe, pariu. Sugou ele as mamas de deusas. Uma nutriz o nutriu, de terror o encheu. Florescente de estatura, brilhante elevam seus olhos. Viril de nascença, potente desde sempre. E viu o ano, genitor de seu pai. Alegrou-se em seu coração, de ventura
encheu. 4, os seus olhos, 4, os ouvidos, os lábios, quando mexe, fogo brilha, crescem-lhe 4 orelhas, e seus olhos, como aquelas, contemplam a totalidade. Elevado entre os deuses, superior em estatura, seus membros alongados, de nascença superior, filho de Utu, filho do sol, filho de deuses, vestido com a aura de 10 deuses, com altivez, recoberto, 50 terrores sobre ele se acumulavam. Bom, então chegou aí o ponto máximo, né, do brilho da divindade. Aliás, está uma observação que aparece, a Sara leu um ponto em que aparecia senhor. Isso é uma tradução literal, tá? A palavra que aparece aí é belo, que quer dizer senhor. Esse termo chega na Bíblia como Baal, tá? Aquele Baal que eles diziam que era o deus da Babilônia. Bom, aliás, a palavra bel, senhor, existe em hebraico também, tá? Em acádio é belo, mas é a mesma palavra. Bom, a partir daí, né, os deuses dão para o Marduk 4 ventos para ele brincar, continua a perturbação, e aí a Tiamat resolve que ela vai acabar com aquilo. Bom, acabar com aquilo significa assim, de um lado tem os deuses dessa geração que chega em Marduk, do outro lado está a Tiamat com uma multidão de outros deuses. Aliás, são eles que pedem a ela que acabem com aquela movimentação que os ventos estão provocando nela própria, tá? De novo, o problema do movimento com a inatividade que é própria dos deuses. A felicidade é ser inativo, tá? E aí, então, né, a Tiamat organiza a guerra. Eu vou ler esse pedacinho. Ele é repetido 4 vezes no poema, e significa que ele é muito importante e que as pessoas deviam gostar muito dessa parte, tá? Se repete tanto assim no poema. Aí diz assim, ó, e ouviu Tiamat, tá? Os filhos dela, dizendo para ela vencer o Marduk, e ouviu Tiamat tais ditos bons para si. O que vós deliberastes, façamos hoje. Em assembleia, os deuses no interior dela males tramaram para os deuses que os engendraram. E formaram um círculo, e ao flanco de Tiamat se alçam, coléricos, tramando sem descanso noite e dia, prontos para o combate, furibundos, ferozes, em concílio postos, engendram a batalha. Mãe Rubor, esse é o nome do Tiamat, tá? Mãe Rubor, que formou tudo, multiplicou armas sem igual, procriou dragões de dentes agudos, sem piedade suas mandíbulas, de veneno em vez de sangue, seus corpos encheu. Serpes furiosas, de terrores vestidas, aura lhes aprontou, de deuses as fez reflexo. À sua vista, inane se pereça, seus corpos arrebatem e não voltem atrás seus peitos. Fez engendrar esse, tá? Báximo, que é um monstro marinho também, Muxuxo, nós não sabemos o que são esses monstros todos. Lárama, Procela, Cão Selvagem e Homem Escorpião, tempestades ferozes, Homem-Peixe e Bisonte, prontos em armas, sem piedade, sem temer a contenda. Tremendos os decretos dela, sem igual eles são. De todo 11, né, esses prodígios aí ela gerou. Bom, então com esse exército, tá? Monstruoso, né? É que a Tiamat vai para a guerra. Se pensou, tá? E se leu, de um ponto de vista comparativo, essa guerra aí, como sendo paralela a que a gente encontra em outros textos, que seria uma guerra do deus do trovão, tá? Que é um deus celeste, contra essa outra entidade primitiva que está aí. Tá? Amorfa, inclusive.
como Tiamat é. Tudo bem, o Marduk, as armas dele são o trovão, o raio, como são a de Zeus também. Né? O único problema dessa história de pensar é de entender que a Tiamat ela não chega a ser uma personagem, ela seria só uma representação do caos, quando ela tem personalidade. Inclusive, no primeiro momento, ela não quer acabar com os filhos, depois ela mudou de ideia, porque os filhos reclamaram. E aí nós teríamos de fazer outro recorte, que a Sara... Vou pedir que a Sara comente depois. Que esse poema é extremamente, eu não vou dizer machista, tá? Porque não sei se tem machismo naquela época, mas ele é extremamente masculino. Tirando a Tiamat, que é essa grande deusa, e talvez pela grandiosidade dela, as outras deusas ficam ofuscadas, a ação cabe toda aos deuses masculinos. Tem alguma coisa, tá, nas leituras a partir de perspectiva de gênero, isso acaba sendo realçado, né? E tem alguma correlação com a diminuição, vou dizer assim, da quantidade de deusas nesse panteão da Mesopotâmia, que com o tempo parece que acontece. Quer dizer, ficam as grandes deusas, né? Nesse caso aqui a Tiamat, em geral fica a Ishtar, né? que já é a Inanna lá dos sumérios, mas de uma certa forma tem um predomínio dos deuses, né? nesses cultos. Não que não tenha também, então, essa conflução dos deuses. No final, em que vem os 50 nomes de Marduk, né? Isso é explícito, dizer assim, bom, esse Deus tem vários nomes, mas ele é um só. Então, aqui, nessa região do Oriente Chinês, se não tem... se não está instalado completamente o que a gente chama de monoteísmo, então, tá aí o que, para mudar a denominação, a gente diz enoteísmo, tá? Renós em grego é um também, quase dizer a mesma coisa que monoteísmo. Agora, essas coisas estão confluindo, os deuses estão confluindo em Marduk. Tá? Então, é pensar assim, tem várias denominações, mas tem a divindade, tem essa tendência de redução desse campo divino. Bom, quando fica a Ishtar é uma deusa antropomórfica, igual Marduk, etc. Agora, quando se considera a Tiamat, ela é meio monstruosa, a gente não sabe. Vocês viram que as montanhas nasceram das tetas dela, mas ela tem cauda também, a cauda foi amarrada no céu. Que forma que é essa? Né? Ela é água. Tudo bem, dos olhos saíram os rios, isso é fácil de entender. Agora, para pensar que as montanhas... seria estranho, né? Pensar que ela tivesse só duas tetas, que ela fosse uma figura de mulher. É muito mais razoável pensar que ela fosse tipo um bovino, ou um animal que tem muitas tetas, para aquilo corresponder à cadeia de montanhas que fica a leste da Mesopotâmia, tá? Que são as montanhas naquela região do Irã, do Afeganistão, né? Então, isso está conformando esse mundo aí. Agora, eu acho que, sem dúvida, a Tiamat aí, seja qual for a consideração, ela é a personagem, pelo menos, mais interessante. Inclusive nessa coisa guerreira que ela tem aí. Concordo plenamente. Enfim, não é só porque eu estudo a Tiamat especificamente, não. Mas muito interessante. É isso, né? As deusas, né? O que foi acontecendo com as deusas? Exatamente. Pode falar. Sobre isso, né? A gente está chegando no final da nossa fala aqui. Você citou esse mito de sucessão e o mito do Deus Trovão, né? Que a gente são
a partir da mitologia comparada, a gente observa certos mitemas, né, unidades constitutivas aí dos mitos que perpassam esses textos. Então, como a epopeia da criação, como a teogonia, e a gente pode até pensar em até Odin, né, outro deus trovão, ou Thor, enfim. E são esses elementos, essa espinha dorsal dessas mitologias, pelo menos quando se compara, é justamente esse elemento masculino, Marduk, Zeus, que através de um processo sucessivo de tomada de poder, permeada por uma violência profunda, e geralmente essa violência é contra as divindades femininas, mas não somente, uma vez que Zeus também castra seu próprio pai. Então é algo que a gente percebe na epopeia da criação com Tiamat e também na teogonia com Gaia, né? Ela também arquiteta os planos. Então, não são divindades femininas que ficam passivas a esse deus que está, digamos, tentando tomar o poder ali, porque justamente, como você comentou, Tiamat, ela luta, ela procria inúmeros dragões, serpentes, criaturas venenosas, cujo sangue é veneno. Então, são criaturas muito potentes, assim como Gaia cria armas, né? A arma que ceifa o pênis de Urano é feita por ela. Então, a gente vai percebendo que nesse mito dos Deus Trovão estão sempre acompanhados por essas divindades que muitas vezes são justamente o tecido do mundo, desse oikos, que forma, né? E é muito interessante, ao lermos essas narrativas, entender, como vários comentários do professor Jacinto nos informou, a cosmovisão e o território desse espaço ocupado por esses povos. Então, como que eles imaginavam, como que eles davam, criavam a narrativa para exprimir essa cosmovisão. E essa cosmovisão vai variar através dos espaços, dos territórios diversos ali, nessa zona de confluência do Mediterrâneo, mas a gente consegue observar também, através dos vários traços compartilhados por essas culturas, como o professor falou, né? Agora a gente tem que voltar até os babilônicos, até essas narrativas aqui, para a gente entender a nossa cultura ocidental, uma vez que as grandes tradições hebraicas e gregas, greco-romanas, compartilham muito da tradição acádia, suméria, babilônica. Eu acho que o nosso tempo de fala está encerrando. Professor, você quer acrescentar mais algo? Eu queria só lembrar uma coisa que tem aqui, que é muito importante para a nossa mentalidade. O ponto de chegada aqui da criação do homem, e isso está nessas histórias de criação mesopotâmicas, que é a ideia de que o homem foi criado para trabalhar. Isso também é uma coisa muito do local, né? Ecológica, como eu disse, que local que eles estão. Porque a existência humana no deserto depende completamente do trabalho. Tá? Seria muito difícil, né, a gente encontrar essa explicação que o homem foi criado para trabalhar num lugar que tem muita água, muita árvore, muito fruto. Tá? Como as narrativas brasileiras. Basta recolher, né? Não precisa plantar, irrigar, etc. E nesse caso aqui, né, o homem foi criado pelos deuses para trabalhar para os deuses, produzir alimento para os deuses, né? E liberar os deuses desse trabalho, já que os deuses, a situação ideal é o ócio, a tranquilidade, a inatividade. Então, por isso que a humanidade é criada em vários desses mitos, né? Então, as coisas terminam, o ponto de chegada, né? Digamos que o máximo aqui da multiplicação do mundo, né? De chegar nesse ponto em que o mundo como nós vemos, é a criação da humanidade. Sendo que uma marca por excelência da humanidade é justamente a multiplicação. Quer dizer, os deuses, depois desse estágio aqui, ninguém diz que eles continuam tendo filho. Chegou num ponto, o mundo está aí como ele é. Agora, a humanidade continua essa coisa de multiplicar, multiplicar, multiplicar. E, a partir disso, tem a necessidade de produzir alimento para os deuses e para a própria humanidade. E aí o trabalho acaba sendo esse traço principal.
pensando que o trabalho é o contrário daquele ócio que os deuses têm, tá? Da inatividade. O trabalho é atividade, 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 sem fim. Boa noite, pessoal. Jacinto, Sara, vocês possuem mais 10 minutinhos, se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade. Ok. Ninguém quer nada, então todo mundo entendeu, né? Que bom, temos mais 10 minutos, então. Professor Jacinto. Bom, A gente vai conversando. bom. Eu quero que você fale o que é ecocrítica. Ok, o que é ecocrítica? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, que o Jacinto comentou aqui, ecologia, ecocrítica. É uma teoria literária, mais especificamente, mas basicamente é uma forma de análise, né, do mundo, possivelmente, mas aqui especificamente de literatura, no qual a gente pensa que a literatura, né, a arte, não é um produto, algo que vaga no éter, mas que está ancorada nesse espaço, no mundo, na sociedade. E o mundo aqui, na ecocrítica, a gente não entende somente como sociedade, né, o mundo humano, o mundo urbano, mas a Terra, o todo. Então, a gente pensa e analisa, por exemplo, como que se dá a relação entre espécies, né? Quando a gente vai, por exemplo, ler na Epopeia de Gilgamesh a criação de Enkidu e a relação de Enkidu com os animais da estepe. Ou também a gente pensa a complexidade que é a figura de Tiamat. Aqui no caso que a gente começou a acompanhar, né? Vocês devem ter ficado confusos um pouco, né? Acerca de não conseguir imaginar exatamente como que essa deusa se dá. Então, no pensamento da ecocrítica, da ecologia, tem essa preocupação em compreender e como que esses povos, no caso, né, a ecocrítica na antiguidade, compreendiam os mundos através das narrativas que eles fabricavam sobre o mundo, sobre a criação, sobre, enfim. E os mitos cosmogônicos são extremamente interessantes para observar como que um determinado povo entendia esse espaço, esse território que eles ocupavam ali. Então, Jacinto traçou várias comparações que eu, inclusive, anotei aqui, algumas delas que eu não tinha pensado ainda, outras sim. É sempre impressionante conversar com você e você joga ideias, assim, fabulosas no ar. Então, é sempre um prazer. Mas a ecocrítica é mais ou menos isso. É algo com que eu trabalho. Eu participo do grupo NAVE, que é um grupo da UFMG, que, inclusive, nós temos uma ecobiblioteca no Centro Cultural da UFMG. E eu também oferto um curso na Faculdade de Letras, onde a gente faz uma leitura ecocrítica da Epopeia de Gilgamesh. Então, vendo justamente questões de, por exemplo, a Floresta de Cedros, né? A relação de Gilgamesh e Enkidu quando eles encontram Umbaba, o guardião da Floresta de Cedros. E, enfim, o que isso representa, né? Naquela sociedade. Então, o uso da madeira e as relações econômicas que perpassam toda ou muitas das atividades humanas. Às vezes tem gente que pergunta, porque tem várias abordagens, né, de texto, de perguntar assim, bom, mas isso não é diferente do texto? Um texto, ele se coloca sempre para leitura. Tá? As expectativas do leitor diante do texto, elas mudam. Então, por exemplo, a Sara acabou de falar do Gilgamesh com Umbaba. O que é essa história? Isso é um trabalho, um grande trabalho, né, do Gilgamesh, que ele vence o Umbaba, que é o guardião da floresta de cedros do Líbano, e o que ele faz no final? Ele corta as árvores e leva para Uruk, que é a cidade deles. Bom, tem uma coisa muito prática aí. Em Uruk não tem árvore, tem deserto, tá? Então, naturalmente, para fazer construções e tal, eles precisam buscar madeira. Essa é uma perspectiva econômica, tá? Vamos lembrar que em economia também está a mesma raiz, tá? Oikos, que está em ecologia.
É tudo uma questão, economia, como que se administra esse espaço em que se vive. Contando a história do Gilgamesh, tá? Que eles ficaram muito interessados para os meus netos, agora eles já estão maiores, eles eram menores. Então, conta essa história do Gilgamesh que vai lá, mata um baba e corta as árvores. Aí um deles me perguntou assim, então ele é o bandido? Quer dizer, o que é que ele está fazendo nessa história? Quer dizer, tem uma perspectiva diferente agora. Tá? Como é que se responde a isso? É claro que não é herói bandido que está aí, mas ele é herói porque ele fez aquela coisa que para a gente acaba sendo assim espantosa. Tá? Agora, tem uma história que está aí, né? Tem uma história que é essa da relação do homem com a natureza. Eu vou voltar nisso. Tá? Uma perspectiva conflituosa dessa relação, que é o que nós herdamos aí. É essa coisa que esse dilema em que a gente fica, né? De pensar assim, bom, se for preservar a floresta, como é que a gente vai desenvolver? Tá? É bom lembrar sempre que tem outras perspectivas. Tá? Agora, precisa de ter uma outra organização de sociedade, precisa de ter uma outra relação com o mundo, né? Que as comunidades indígenas no Brasil têm uma outra perspectiva, inclusive não pensando que a natureza está aí e que ela interessa pelo que ela tenha de utilidade. Né? Não é isso, né? Eu preciso da madeira, porque senão como eu vou construir a minha casa? Você pode construir de formas variadas. É interessante isso, né? Porque quando se narra a invenção da escrita, numa das histórias babilônicas, e pensando, eles tinham a ideia de que a escrita que gera civilização, com a redação de leis, de contratos, de memória cultural, de textos sobre a origem do mundo, com tudo isso que eles tinham, que era uma quantidade muito grande de escritas sobre tudo, né? A história envolve, de novo, madeira. Tá? Quer dizer, o rei de Uruk, ele precisava de madeira para as construções que ele... para a cidade, né? Para construir a cidade, para as construções, e ele mandava buscar nas montanhas ao leste, tá? Então, nas montanhas lá do Afeganistão. Agora, o rei de lá só autorizava via madeira se o rei de Uruk decifrasse um enigma que ele mandava. Então, o mensageiro ia lá, ouvia o enigma, vinha cá, falava com o rei falava qual que era a solução, ele voltava lá. Aí diz lá o texto, como o mensageiro tinha a boca pesada, nem sempre ele transmitia a mensagem com fidelidade. E é por isso que o rei de Uruk um dia pegou argila, amassou, fez a tabuinha e escreveu. Tá? É uma finalidade da escrita, né? Ser fidedigno, mas é importante que essa história está no contexto da necessidade de madeira. Tá? É a necessidade de madeira que está provocando, inclusive, o aparecimento da escrita nessa história mesopotâmica. É uma perspectiva de civilização, tá? Que é preciso tirar isso que é útil da natureza. O nosso problema, em princípio, problema nenhum com isso, né? A humanidade está aí no mundo, faz parte do mundo. O nosso problema é a perspectiva exagerada de pura utilidade e a perspectiva sem fim do que a humanidade faz aí no planeta, né?
Ótimo, muito obrigada, Jacinto. E aí eu acho que agora a gente, de fato, usamos nosso tempo de debate. Espero ouvir as perguntas de vocês e agradeço. Já vem o controlador do tempo. E? Leonardo. Então, muito obrigado, Jacinto, por essa conversa, né, com a Sara, muito interessante, que nos faz pensar muitas coisas. Eu já estou com uma pergunta aqui, mas eu vou passar a palavra para a Beatriz, que vai ter contato com o público. E depois, se tiver um espaço para mim, eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz, né? Tá aparecendo Fernando aí, mas é Beatriz por aqui. Agradeço, né, a excelente fala, as excelentes pontuações e perguntas, né, de Jacinto e Sara. Muito bom debate. Aos nossos queridos espectadores, eu ressalto para ligar a câmera, o microfone e poder participar desse rico debate. Nós estamos aqui com dificuldade do chat, né? Então, quem quiser pode fazer sua pergunta, o seu comentário, se sentir à vontade. Se quiser aparecer a cara, melhor. Se não quiser, não tem problema, pode só fazer a pergunta. Enfim, como vocês se sentirem melhor, né? Estamos aqui abertos para as observações de vocês. Dulcineia. Boa noite, professor. Boa noite, Sara. Então, eu achei muito interessante, e principalmente quando o professor Jacinto comentou sobre o jogo entre o uno e o múltiplo. Eu achei muito interessante isso, a multiplicidade das coisas do mundo que é delimitado, e o uno que não tem delimitação. Então, eu gostaria que você pudesse, assim, explanar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei muito interessante, que é uma coisa que, assim, vem de encontro sempre à minha expectativa entre a unidade, a multiplicidade. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor. Tá. Isso é uma construção mental, né? Que diz respeito a uma experiência de mundo. Por enquanto, eu vou falar em termos de experiência, né? E que digamos que eu ia falar cada pessoa, mas a gente poderia estender isso também para os animais, passa por isso no processo de constituição e de construção do conhecimento, né? Quer dizer, qual que é a perspectiva que um recém-nascido tem, tá? Quando ele abre o olho e enxerga? Ele não tem ainda, por exemplo, noção de distância. Ele vai ter que aprender, né? Ele vai ter que aprender a relacionar uma coisa que está sendo vista com o olho quando ele faz assim para pegar um brinquedo. E aí relacionar as percepções que vêm através dos sentidos, né? Cruzar uma com a outra para ter a ideia de profundidade, de altura, etc, etc. Isso basicamente mostra para a gente que o que nós somos, né? Nós somos um corpo colocado num local que é o mundo, e a primeira coisa para a gente entender o mundo é o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, o que está atrás, o que está na frente. Isso é a própria constituição da linguagem. Então, uma coisa básica na linguagem são os demonstrativos, né? Isso, aquilo, lá, aqui.
e que faz parte é um traço primeiro aí, né? E que, de uma certa forma, está nesse processo, né? Digamos, né? A separação do filho da mãe, né? Refaz um pouco esse processo que está aí. Não é à toa que a figura materna é tão importante nesse contexto de elaboração dessas explicações que estão nessas histórias, né? Porque a percepção mais básica, né, da multiplicação está ligada à mãe. Para se criar a ideia que houve um processo de fecundação e que tem um homem, um macho envolvido naquilo, isso é um processo de observação da natureza que não está dado assim de antemão. Tá? Bom, agora, isso pode se expressar de várias formas, né? Essa coisa do múltiplo e do uno. Então, nós falamos aí da água primeira, primigênia, vou dizer assim, né? Está numa hélice, está lá no Gênesis. Eu citei um verso de Homero, né? Que o oceano é o pai dos deuses. Isso está... Bom, isso não é numa hélice e em Homero, está dito numa linguagem, numa lógica genealógica. Tá? O oceano é o pai dos deuses, então ele gerou os deuses com a Tétis, que é uma deusa também marinha. Agora, isso é dito no Gênesis, tá? Numa lógica que eu diria que é cosmogônica, porque tem a primeira matéria que está lá, que é a água também. E, a partir disso, Elohim, né? Deus vai organizando o mundo. Tá? Isso mostra para a gente, tá? Que uma teogonia é uma cosmogonia, mas nem toda cosmogonia é uma teogonia. Não tem teogonia, não tem nascimento dos deuses, no caso da Bíblia hebraica. Agora, isso é dito de uma outra forma, que é uma forma naturalística, física, pelos primeiros filósofos gregos. Então, o primeiríssimo deles, tá? Segundo eles, que é Tales, ele diz que tudo vem da água. Não tem mais Deus organizando, tá? Não tem mais Deus gerando, mas tem a ideia. Primeiro tem a água, e a água é que vai produzindo o resto dos outros elementos que conformam o mundo, né? A terra, o ar, tudo isso vem da água. Essa ideia é muito forte, né? Na percepção que a gente tem sobre isso, né? O que é o mundo. O que a ciência nos diz, né? Que tem um primeiro átomo, o primeiro elemento, não é nem átomo, né? É super concentrado, e de repente vem o Big Bang e o universo vai se expandindo. Isso está dito na mesma lógica, tá? Quer dizer, tem uma primeira coisa, é uma forma muito razoável de entender o mundo. Agora, nós vamos encontrar outras culturas que dão outras explicações. E aí tem uma questão, né, que é essa. Qual que é o problema de pensar que a diversidade, que a multiplicidade existe desde sempre? Por que nós temos essa necessidade, né, de pensar que tem uma primeira origem e depois tem certas culturas em que, quando começam os mitos quando começam os mitos, o mundo já está lá. Eu não preciso de ter essa perspectiva de que a multiplicidade vem de uma unidade. Nesse caso aqui, né, inclusive, é uma unidade composta de dois, né? Que tem aí macho e fêmea que estão colocados desde o início. Bom, evidentemente que isso tem consequências culturais, né?
Eu acho que a dificuldade que às vezes as pessoas têm, às vezes não, muitas vezes, as pessoas têm de lidar com diferença, com multiplicidade, com que tudo não precisa ser de um jeito só, tá relacionado com essa visão de mundo, de pensar que tem só uma forma, que é a forma correta, a forma do mundo, que é o conhecimento único sobre a realidade, tá? Esse tipo de coisa. Obrigada, Excelente professor. colocação. Obrigada. Se alguém tem mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu tenho uma, mas eu estou esperando os outros falarem para depois eu perguntar. Então é porque a sua vai ser a mais difícil. Não, acho que não. Não sei, não. Na hora que você perguntar, eu vou deixar para a Sara. As perguntas Nossa. eu vou passar para Eu ela. também tenho várias perguntas. Então, eu vou perguntar aqui, enquanto ninguém manifestou, é o seguinte, é uma dúvida, eu acho que ela é meio antropológica, eu fico em dúvida aqui, compartilhando aqui essa minha inquietação. É o seguinte, será que os povos, desde o início, procurando uma narrativa para explicar-se, organizar-se, entender o mundo e até formar a linguagem, será que isso seria um traço comum de alguns conteúdos? Por exemplo, quando você falava a partir do uno que gerou o múltiplo, a origem na água, e a gente vê isso muito comum em muitas culturas, às vezes até culturas aqui da América Latina, da América ameríndias, com visões muito parecidas. Às vezes a palavra, o conteúdo muda um pouco, mas vamos dizer assim, há um traço comum. Aí eu fico me perguntando, não seria uma leitura da natureza, como se a natureza inspirasse essas cosmogonias diretamente? É lógico que tem a ver com a história de cada povo, e a história de cada povo vai variar, mas há um traço comum que é a Terra, que é o humano, e que faria leituras muito semelhantes, às vezes até de continentes, entre continentes e continentes. E aí, quando você falava da Mesopotâmia, bom, ali é o berço da civilização. E aí, os hebraicos vão ter leituras parecidas, porque eles tiveram pontos ali em comum, porque eles estiveram na Mesopotâmia, como você mesmo falou. Aí é um traço cultural, histórico, mas que faz parte do mundo. Os gregos em seguida também, né? Também. Mas aí a minha questão, e aí eu queria, assim, uma observação que eu queria ver o que você acha dela, na verdade, mas é isso. Sara também, se quiser falar, é sobre isso, essa leitura através da Terra. Uma coisa que me vem na cabeça é assim, às vezes tem gente que lê o corpo humano através da íris, tem gente que lê através da mão, ou seja, o corpo fala de vários modos. Então, a Terra também não falaria de vários modos a respeito da sua origem, da sua história e de nós mesmos? O que você acha? O que vocês acham disso? Bom, é claro que tem os traços que são comuns, né? Que estão ligados com a natureza humana, com a relação geral com o mundo. Isso significa que essas histórias são pertinentes. A gente não deve desclassificar, tá, essas mitologias como sendo simplesmente alguma coisa absurda. Elas estão dizendo alguma coisa sobre o mundo, né? Platão dizia, né, que uma finalidade do mito é justamente essa. Quer dizer, quando se volta em alguma coisa muito arcaica e que não tem jeito de eu saber o que aconteceu, tá? O recurso é criar uma história verossímil. Criar uma história, e o que é uma história verossímil? Tá? É uma narrativa
em que se considera o que é a primeira coisa, e depois controlando com a inteligência, é uma experiência mental, tá? E desdobrando como que aquilo deveria ter acontecido. Isso que ele faz na República. Ele fala assim, bom, vamos pensar como é que começa uma cidade, e aí vai controlando, né, com o logos, com o discurso, com a razão, com a inteligência, como é que seria o desdobramento a partir desse primeiro princípio. É importante nessas histórias, sabe? Então, a gente considerar qual que é o final da história. Que aí a motivação para a história toda deve estar no final. Tá? Então, a motivação para essa história do Enuma Elish, a última coisa que acontece lá é a criação da humanidade. Então, aí que está sendo colocado o problema. Tá? Depois disso, né, os deuses criam a cidade de Babilônia, os deuses se reúnem quando eles descem do céu, os que estão no céu, né, porque tem os deuses subterrâneos, os do céu, eles se encontram nesse espaço intermediário, que é a cidade de Babilônia, e tem uma coisa, tem um mundo organizado todo aí, né? Porque a partir desse... O problema geral é o problema, menos que os dados, é o problema disso, né? Da humanidade se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Tá? Então, essa é uma pergunta que faz parte da natureza humana. As respostas podem variar, mesmo que alguns traços, algumas semelhanças apareçam, tá? Mas é importante a gente perceber os dados que são relevantes, eu vou dizer assim. Eu vou dar um exemplo. A história mesopotâmica comuníssima é do dilúvio. Tá? Ela está aí contada na Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh pegou de um texto mais antigo, que é o Atracis, um texto que é do século 17 a.C. É a primeira vez que tem a história do dilúvio. Evidentemente que o dilúvio bíblico depende disso, até em certos detalhes. Tá? E a gente diz assim, bom, tem muita história de dilúvio espalhada pela humanidade. A gente faz isso com uma ampliação. Mas tem que pensar que nem toda a história de enchente é a história do dilúvio. Tá? Porque a história do dilúvio ela precisa de alguns elementos que são distintivos. Tá? O dilúvio vem, em primeiro lugar, para resolver um problema que a humanidade está introduzindo no mundo, que a humanidade foi criada para trabalhar, mas trabalha tão incessantemente que os deuses não conseguem mais descansar. Eles não conseguem nem descansar de dia, nem dormir de noite. É por isso que eles vão mandando uma série eles vão tomando uma série de providências. A primeira delas é mandar uma peste, a humanidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí o que é o Deus que é amigo da humanidade, ensina como acabar com a peste, acaba. Aí vem mais 1.200 anos, a humanidade cresceu de novo, os deuses não conseguem descansar de dia nem dormir de noite, aí eles mandam uma seca. A humanidade vai morrendo de fome, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Aí o vai lá de novo, ensina como fazer o Deus da chuva, jogar um sereno de manhã assim, aí começa de novo as plantas a crescer. Mais 1.200 anos, está aquela confusão no mundo, e os deuses falam assim, então vamos acabar cortar o mal pela raiz, que é mandar o dilúvio. O deus principal, que é o Enlil, é que propõe isso para os outros, mas o é sempre o amigo da humanidade. Então ele vai lá e fala com o personagem que chama Atracis, que quer dizer super sábio, para construir a arca, botar os animais, a família dele. E quando os deuses vêm, sobrou, então, alguém da humanidade. Aí tem traços que são importantes, tá? Primeiro que precisa ter uma disputa entre os deuses para ter o dilúvio. Tem alguém que quer acabar com tudo e tem alguém que quer que vai lá e providencia para que isso não seja acabado. Se não tiver isso, tá? Não é a história do dilúvio. Segunda coisa
é a humanidade ficando cada vez mais como ela é. Porque na conclusão desse dilúvio, tá, os deuses, para não ter mais o problema da multiplicação excessiva, da natalidade excessiva, uma das coisas que eles resolvem é que os homens não iam viver tanto. O super sábio naquela história, tá? Ele vive 1.200, mais 1.200, mais 1.200 homens. Quer dizer, se ninguém morre, é um problema para a Terra. Tá? Isso é um problema muito atual, tá? Na medida em que a vida humana está, com o progresso da medicina, de tudo quanto ela vai ampliando, isso gera um problema, que é um problema basicamente de alimentação. Como é que você produz alimento para tanta gente? Esse é o problema que está dado lá, e ele está vindo, ele é agudo lá porque eles moram no deserto. Eu vou continuar insistindo, tá? Esse problema é muito difícil que ele apareça numa mitologia amazônica. Não tem esse problema agudo. É muito interessante, tá, que do ponto de vista da estatística, né, que toma como referência o Malthus, né, problema de controle da população, que ele tenha colocado esses elementos, tá? Que o que controla a população é seca, fome, não sei o quê, epidemia, como nós acabamos de passar, né? Enchente, tudo isso está colocado. E aí vem o último elemento, tá? Que não aparece na Mesopotâmia, mas aparece na Grécia, que é guerra. Isso também é um meio de controlar a população. Se a gente pensa assim, isso é uma perspectiva ecológica, tá? A relação da humanidade com o mundo. Bom, então é claro que o homem se pergunta e elabora essas narrativas. Agora, tem esses elementos que são os preponderantes. Tá? Bom, aí alguém vai me dizer assim, mas isso não tem no dilúvio da Bíblia. Se a gente repara o que está no dilúvio da Bíblia, tá? E quando se diz que é Elohim que está fazendo certas coisas e Yahvé está fazendo certas coisas, tem uma memória, sim, aí, dessa desavença entre dois deuses, tá? Quem quer castigar a humanidade, quem vai dar a solução para que a humanidade não termine completamente. Isso tem um antecedente que provavelmente é dessas tradições, né? Politeístas, mas isso é um traço, tá? Que os comentadores da própria Bíblia têm de lidar com isso, tá? Então, o que dizem os rabinos, né, nesses comentários sobre o próprio dilúvio, tá? Que Elohim é uma manifestação de Deus, tá? Como justiça, e o Yahvé como piedade. É um Deus só, mas ele tem duas manifestações. E que na história do dilúvio, tá? Pela impiedade dos homens, o Yahvé, então, passou o que é justiça, e ele é que decide que a vida humana vai ser menor, se arrepende de ter criado o homem, resolve que vai mandar o dilúvio, e pelas preces dos justos, o Elohim, então, passa a ser a manifestação da piedade. Então, é ele que ensina como fazer a arca, de botar lá dentro os animais, não sei o que, não sei o que. Se alguém quiser fazer a experiência, tá? A Bíblia de Jerusalém, que é muito exata na tradução, onde está o nome de Yahvé? Ela põe Yahvé. Agora, para quem for ler, tá? Onde ela traduz como Deus, lá está escrito Elohim. Elohim é quando ele fala Deus. Dá para perceber o que está acontecendo ali. Quando traduz simplesmente como Deus tudo, a gente perde essa referência. Como a tradição judaica lê em hebraico, tá? Então os rabinos têm que lidar com esse problema do que está aparecendo ali, pensando que não tem nada fortuito, até porque consideram que é um texto inspirado, não vai estar lá que põe qualquer coisa, qualquer nome, e aquilo significa qualquer coisa. Para cada detalhe lá tem uma pergunta.
Então, uma história, tá? Eu vou pensar uma história amazônica com uma enchente. Ela é semelhante ao dilúvio, mas não é a mesma história, tá? Porque digamos assim, né, a experiência do homem no mundo ela é comum, mas na hora que se faz a narrativa, ela tem aquela coisa própria construída por, por uma civilização, vou dizer assim, específica, né? E, e com certos traços que dão sentido para aquela narrativa, que implica numa consideração da natureza humana, tudo isso, por que o homem apareceu, por que ele foi criado, né? Perfeito, muito obrigado, Jacinto. Obrigado. Vamos ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta. Se a gente termina, quem quiser falar alguma coisa, ou se cale para sempre, pelo menos hoje. Fale agora, o cálice para sempre. Então tá bom. O pessoal está muito tímido. Agradecemos a Dulcineia aí e das próximas vezes perguntem. A gente está aqui, né, à disposição de vocês. As perguntas de vocês nos enriquecem muito. Então agradeço mais uma vez, Jacinto, essa preciosa palavra que você compartilha assim tão generosamente conosco e com Sara também, né? A gente vê que Sara sabe bastante, entende bastante do assunto, né? Estuda, é uma estudiosa e queremos tê-la também conosco, viu, Sara? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo diálogo, pelas contribuições. E agradecemos e lembramos que estaremos na próxima quarta-feira, às 19h30, como de costume. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.